No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. O tema do programa de hoje faz parte do ODS 15, Vida Terrestre. Vamos falar sobre preservação ambiental. O ODS 15 diz respeito a proteger os ecossistemas, a biodiversidade e reverter a degradação da terra. No Brasil, os desafios são grandes em todos os seus biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Participam do programa de hoje Giselda Durigan, pesquisadora com foco nas regiões de Cerrado e Mata Atlântica, especialmente em ecologia de ecossistemas e ecologia aplicada à conservação e restauração ecológica. Carlos Durigan, geógrafo, ecólogo e diretor da Associação para a Conservação da Vida Terrestre, onde atua com projetos voltados para a conservação da biodiversidade com ênfase na Amazônia. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Giselda. Bom dia, Carlos. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS, da Rádio Brasil Atual. Eu vi que você escolheu como destaque da semana a eleição do novo presidente da França, Macron. Isso, Joel. Você acredita que a eleição do Macron ela vai interromper a trajetória da extrema-direita? Olha, Joel, acho que contribui bastante, né, para isso, porque a França sempre é um país que sempre teve voltado para a questão do humanismo, né, já desde a Revolução Francesa, né, da liberdade, igualdade, fraternidade. E, de uma certa forma, os olhares do mundo sempre ficam voltados para o que o povo francês decide, né? E o povo francês decidiu, nesse último fim de semana, por uns 58% dos que votaram, né, pela permanência do Macron à frente da presidência, derrotando a ultradireitista Marine Le Pen, né? Isso é um fato bastante positivo, porque o Macron aposta pela a Europa, né? Pela visão de uma Europa civilizada, por um mundo civilizado, né? Enquanto que a oponente, a Le Pen, né, ela tem uma visão bastante conservadora, nem conservadora, né? Conservadora a gente tem que aceitar. Agora, o reacionário não dá, né? Ela tem a visão um pouco reacionária, preconceituosa, por exemplo, contra os imigrantes, e isso acho que é um problema. Então, a França dando essa resposta, eu acho que serve de exemplo para todos os outros países, né? A gente tem que apostar no lado civilizado, no lado civilizatório, e não nesse lado mais reacionário, né? Que isso é prejudicial, né? Muito prejudicial para todos e todas. Só para finalizar, Joel, um dado que eu acho importante também, isso é importante para ser refletido, né? Não só na França como no mundo inteiro, o número de abstenções. Desde há 53 anos não se tinha tanta abstenção na votação. Foi quase 30% do eleitorado que se absteve, não quis votar nem em um nem no outro, muito pelo contrário. Então, desilusão em relação à política, né? Exatamente, acho que os políticos, sejam eles de direita, esquerda, centro, extrema, de qualquer lado, tem que começar a pensar mais no que o eleitor está querendo, né? Respostas para esse eleitor que não está satisfeito nem com um nem com o outro. Vamos começar cumprimentando os nossos dois convidados. Giselda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui. Franklin, Joel, Carlos. Falando Carlos, Giselda Durigan, Carlos Durigan, são parentes? Provavelmente sim, mas em que distância a gente não conseguiu descobrir até hoje. Ainda não identificamos. Carlos, bom dia, viu, Carlos? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Bom dia, Franklin, Giselda, toda a equipe e audiência desse programa. Uma honra estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Carlos. O Brasil possui 6 biomas e uma enorme biodiversidade.
Todos eles estão ameaçados atualmente. É possível elencar um que esteja em maior risco, Giselda? Eu sempre tenho que falar do Cerrado, porque até a minha trajetória profissional, ela deu uma guinada há uns 10 anos atrás. Eu comecei trabalhando com florestas, com Mata Atlântica, mas a carência de conhecimento, de luta pelo Cerrado, é tão grande que eu me vi quase obrigada a preencher esse nicho vago aí. Passei a trabalhar muito com o Cerrado. O problema é assim, a rapidez com que o Cerrado está sendo destruído é nunca vista antes no Brasil. Você concorda, Carlos? O bioma mais ameaçado é o Cerrado? Eu acho que a Giselda está totalmente certa e, claro, né, se a gente considerar que existe, além do grande processo mais recente, né, de expansão de atividades agrícolas extensivas, né, como a cultura da soja. A soja teve uma questão, né, que é a adaptação, né, da soja a solos que são os tipos de solo que encontramos no Cerrado, né, e a clima também, mas essa adaptação possibilitou essa expansão até as fronteiras do Cerrado aqui já na bacia amazônica, né? E isso foi um processo bastante rápido, né? E intenso. Claro que a Mata Atlântica e a Caatinga, por ser um bioma também bastante restrito, é o único bioma desses todos exclusivo do Brasil, são regiões também de grande intensidade de ocupação, né? E de atividades. E a gente tem que ver, né, que o sul-sudeste do Brasil, onde está a Mata Atlântica, onde estão os Pampas e mais ao nordeste a Caatinga, e considerando toda a parte central do Brasil, são as áreas de maior densidade populacional e de maior intensidade de ocupação do solo. Então, são essas regiões realmente, né? E o Cerrado, nós vemos nas últimas 2, 3 décadas aí um processo muito intenso de degradação, né? Falando em Mata Atlântica, uma pesquisa recente da Universidade Federal do ABC mostrou que a Mata Atlântica possui apenas 28% de áreas remanescentes e que 1/3 das áreas regeneradas acabam sendo desmatadas novamente depois de 4 a 8 anos. Qual é a situação da Mata Atlântica, Carlos? Olha, o que nós vemos, assim, e eu percebo, claro, eu estou distante, né? Eu estou aqui em Manaus, na Amazônia, mas, claro, acompanhando e articulando também ações com colegas e parcerias em outras regiões, nós vemos que tem um processo que está muito relacionado a essa intensidade de ocupação, né? E, ao mesmo tempo, a densidade populacional em toda a região, e, digamos, sul, sudeste e também parte do nordeste, que acaba afetando, né, obviamente, todo o cenário natural, as paisagens naturais da Mata Atlântica. Esse processo de ocupação, inclusive atualmente, e considerando as políticas nacionais atuais, tem se estendido, inclusive, para as áreas protegidas no bioma, né? Então, nós vemos hoje uma alta incidência de invasões e ocupação ilegal em áreas protegidas, né, que deveriam estar protegendo esses territórios. Algumas áreas de Mata Atlântica já bastante fragmentadas, né, então até hoje, por exemplo, no caso da fauna, né, grandes espécies de mamíferos, como a anta, a onça-pintada, já estão em declínio acentuado de população em regiões de Mata Atlântica. Tem setores da Mata Atlântica em que já não se registra algumas dessas espécies, né, como essas duas e algumas outras, que já é um sinal de que há uma degradação muito intensa, inclusive considerando os territórios já protegidos. Giselda, qual a importância de regenerar essa floresta? Olha, primeiro a gente precisa entender que a Mata Atlântica são duas, basicamente, né? E duas com histórias diferentes. Então, uma é a história da Mata Atlântica da Serra do Mar, né?
que vai relativamente bem, porque ela era inacessível, então não foi ocupada por ser inacessível. E a outra é a Mata Atlântica, que ocupava as terras mais férteis do Brasil, e por isso foram as primeiras a serem destruídas, porque é onde era possível plantar cana, plantar café, plantar algodão, plantar milho e, recentemente, soja, né? Então, essa Mata Atlântica, que praticamente não existe mais, que eles chamavam de Mata Atlântica do interior, que é onde existe uma estação seca prolongada, essa tem uma regeneração natural muito difícil, enquanto a Mata Atlântica, sempre úmida da Serra do Mar, se regenera naturalmente com uma certa facilidade. Nós precisamos de mais floresta nessa cidade. Então, nós temos dois desafios. O desafio de manter essas florestas que estão se regenerando naturalmente, com certo sucesso, mas que, infelizmente, como você bem colocou, é uma regeneração que não se sustenta. Isso acontece em outros países, a Costa Rica fez um estudo muito semelhante. E essa Mata Atlântica do oeste, digamos assim, de São Paulo, Paraná, parte de Minas Gerais, essa Mata Atlântica foi substituída por culturas intensificadas ao extremo. Então, o potencial de regeneração natural dessas regiões já é muito mais baixo, né? E aí nós dependemos de esforços e recursos gigantescos para replantar essas florestas, para restaurar essas florestas. Então, nós precisamos, sim, nós dependemos delas para a proteção de recursos hídricos, nós dependemos delas para o tal sequestro de carbono e para abrigar a biodiversidade, que bem disse o Carlos. Tem muitos animais que já não existem, muitas plantas que já foram extintas, né? Então, a tentativa agora é de ampliar o hábitat para que essas populações possam se restabelecer e sobreviver. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com uma reportagem. 2 geoparques do Brasil são escolhidos para a lista global da Unesco. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O Conselho Executivo da Unesco aprovou a nomeação de 8 novos geoparques globais, ampliando o número de locais que participam da rede global de geoparques para 177 em 46 países. Luxemburgo e Suécia integram a lista com sítios naturais. Já o Brasil ganhou 2 designações, a região de Seridó, área no semiárido nordestino, e os caminhos dos cânions do Sul, no sul do Brasil. Ficaram de fora a Ásia, África e região árabe devido às restrições causadas pela pandemia. O selo do Geoparque Global da Unesco reconhece os patrimônios geológicos de importância internacional. Com essas 8 novas designações, a rede agora cobre uma superfície mundial de mais de 370 quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da área do Japão. O Geoparque Global Seridó abriga mais de 120 mil habitantes, incluindo comunidades como os quilombolas, que mantêm viva a memória de seus ancestrais escravizados da África, para preservar sua cultura por meio de práticas tradicionais, museus e centros culturais. Essa geodiversidade determina em grande parte a biodiversidade única da região, caracterizada especialmente pela caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte de seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Já o Geoparque Global Caminhos dos Cânions do Sul abriga mais de 74 mil habitantes. A região é caracterizada pela Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos do planeta em termos de biodiversidade. O local apresenta os cânions mais impressionantes da América do Sul. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre preservação ambiental, a ODS 15, com os ecólogos Giselda Dorigan e Carlos Dorigan. Frank Valverde, nós temos uma enquete e temos informações para os nossos ouvintes. Verdade, Joel. Nós aqui do ODS, Brasil ODS,
nós sempre procuramos fazer uma enquete sobre o tema do programa que está sendo abordado, né? E para o programa de hoje, o que nós perguntamos? Você sabia que só 25% da Mata Atlântica está preservada? E olha só, 54% das pessoas que responderam disseram que sim, que elas estão conscientes de que somente 25% da Mata Atlântica está preservada no Brasil, né? E 46% ainda não disseram que não sabiam que somente 25%, ou seja, o grau de destruição da Mata Atlântica é bastante grande no país. E, claro, o ideal é preservar, né? Mas nós temos também, eu queria lançar uma questão, tanto para a Giselda como para o Carlos, que é a seguinte. Há uns anos atrás, nós tivemos, acho que já bons anos atrás, nós tivemos uma campanha de preservação da Mata Atlântica, né? É feito por um grande veículo de comunicação aqui de São Paulo, né? De preservação. E acho que, de uma certa forma, serviu até para, não sei se efetivamente para conservar a Mata Atlântica, mas dar consciência para as pessoas da importância da Mata Atlântica para os brasileiros, né? Quer dizer, não é só, apesar disso aqui de São Paulo, essa iniciativa, não só daqui, mas para todo o Brasil, que ela é importantíssima, né? Eu pergunto para vocês, tanto para a Giselda como para o Carlos, o reflorestamento, né? Ele recupera integralmente o que já existia de uma mata original, digamos assim, ou ele simplesmente ameniza uma situação de catástrofe que foi o desmatamento realizado? Tá? É uma questão um pouco técnica, mas vocês acho que podem traduzir isso de uma forma bastante mais palatável, digamos assim, popular para os nossos ouvintes, e para mim mesmo também, que é uma curiosidade que eu tenho. Giselda. Franklin, esse foi minha pergunta que direcionou meu trabalho durante pelo menos 2, 3 décadas. A mim e aos cientistas dessa área em todo o mundo, né? E no início do terceiro milênio, houve uma certa desilusão dos ecólogos que tinham essa esperança de que com as ações da chamada restauração ecológica, nós reconstruíssemos o que existia. E aí as pesquisas mostraram que não, que é impossível reconstruir aquilo que foi destruído. O clima muda, o solo muda, e a própria dinâmica das espécies que formam essas florestas restauradas é particular de cada local, cada história é uma história. Mas nem por isso houve um abandono dessa esperança, né? Por quê? Porque a expectativa, a meta foi desviada para os serviços ecossistêmicos. E hoje nós sabemos que, do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, sim, as florestas restauradas podem cumprir com perfeição, eu diria, com maestria, as nossas expectativas, né? E isso já é fantástico. Então, hoje se restaura essencialmente, acima de tudo, para trazer de volta esses serviços ecossistêmicos, dos quais todos nós dependemos, e para ampliar o hábitat para a biodiversidade, mas sem essa ilusão de que nós vamos reconstruir. Agora, eu quero chamar a atenção para uma constatação muito recente, assim, nossa, que para florestas nós caminhamos muito bem, e assim, ainda que não seja igual, a floresta restaurada fica bem parecida com a floresta que existia. Mas o cerrado e a caatinga e os campos, que as pessoas esquecem que os campos naturais também têm a sua importância, cada um do seu jeito. E nós estamos muito longe de saber como se restaura esses diferentes ecossistemas, esses diferentes biomas. Isso é um gigantesco desafio para os outros, né? Porque as florestas ganham muita atenção. O próprio objetivo 15 lá dos ODS, ele fala muito mais de florestas, ele chama a atenção para as florestas. Mas o resto do Brasil, no caso, depende de ciência e de técnica que nós estamos longe de dominar. Carlos. Olha, a Giselda é uma grande autoridade no assunto, né? E realmente eu acho que ela fez um resumo muito bom para nós sobre isso, né? Pelo tempo que nós temos. Eu só gostaria de complementar, por exemplo, na Amazônia, né? Trazendo um pouco da nossa realidade aqui.
eu trabalho muitos anos, com uns 30 anos aqui na Bacia do Rio Negro, é uma região onde nós não temos ainda grandes frentes de degradação. Então, uma coisa que nós aprendemos muito aqui na interação, inclusive de conhecimentos, né, entre conhecimento científico e conhecimento tradicional, povos indígenas, ribeirinhos, né, é que o uso, por exemplo, quando há uma intensidade de uso reduzida ou limitada a espaços pequenos, e você tem uma grande extensão, digamos, da floresta matriz, em volta daquelas áreas que estão sendo utilizadas, o processo de regeneração é muito rico. A gente chega a ver aqui áreas que já foram utilizadas para a agricultura tradicional, que é a agricultura, inclusive de corte e queima, né, que é promovida por povos indígenas e ribeirinhos, são áreas muito pequenas, né? Em geral, uma família coloca 1 hectare de roçado por ano, essa área vai sendo usada por 2, 3 anos, aí ela é abandonada e eles vão e utilizam uma nova área, em geral 1 hectare por família. Essas áreas, com um período de 20 a 30 anos, ela chega a se recuperar quase, né, ficando quase parecido com a floresta que está em volta. Então tem essa questão da relação espacial também, das áreas degradadas que são recuperadas. E nesse caso, não há uma ação ativa de regeneração. Simplesmente a área é abandonada, ela vai encapoeirando, tem um processo de regeneração natural, né? E a floresta toda em volta, né, acaba contribuindo, né, com sementes e que vão alimentando essa regeneração. É muito diferente de processos que estão acontecendo em áreas extensamente degradadas, né? Então, o processo de reconstrução, isso que a Giselda falou muito bem, né? Que é a questão histórica, né? A vegetação natural que a colonização do Brasil encontrou, ela demorou séculos para se formar, né? Ainda mais essas regiões ou áreas, tem algumas áreas até restritas, né? Como o caso de Campos, nós temos regiões campestres também na Amazônia que mostram essa dinâmica e, assim, muitas vezes uma simples trilha no meio de uma área de campo dessas já é um grande impacto e você não vê por anos e anos a trilha continua ali, não se regenera. Então, mesmo sem nenhuma ação intensiva. Então, eu fico imaginando, né? Quando você tem áreas a regenerar em áreas extensamente degradadas, o desafio é muito maior. Por isso que hoje os esforços, além dessa preocupação de restabelecer serviços ecossistêmicos, tem um processo de trazer as pessoas a se engajarem nesse movimento de restaurar, e restaurar não é só plantar a mudinha, né? Você tem que acompanhar o processo, né? Porque são anos, são décadas, até que uma área se transforme novamente num ambiente florestal. Então, é um processo longo, né? Legal. Conclui, Carlos. Você quer concluir, Carlos, por favor? Não, é só isso. É só para dizer que é um processo importante e que precisa ter todo esse movimento em torno dele. Ameaçada pelo garimpo ilegal, a Amazônia registrou 941 quilômetros quadrados com alertas de desmatamento no primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é um recorde histórico e 64% maior do que o registrado no mesmo período em 2021. A Amazônia ganhou destaque no debate nacional e internacional nos últimos anos. Como se pode reagir a um quadro como esse, Carlos? Olha, é um quadro aterrador, porque nós temos uma situação que, por um lado, tem essa questão do aumento da degradação que é visível, né? Que é o desmatamento intenso dessas áreas, né? Que são utilizadas hoje de forma indiscriminada, sem nenhum tipo de controle. O controle geralmente são ações reativas, né? Quando uma situação aparece na mídia, como já está um nível de gravidade altíssimo, né? Com conflitos estabelecidos, aí sim há uma atividade reativa. Não tem um sistema, um plantão, né, de cuidar desse cenário. Inclusive existem políticos, né? Nós vemos até o próprio presidente da República muitas vezes incentivando esse tipo de atividade, o que é mais grave ainda. Então, além desse processo de degradação que é visível
por satélite, nós temos a contaminação. É uma situação, todos os estudos feitos até agora, mostrando a contaminação por mercúrio na região, são extremamente preocupantes, porque não está atingindo só as pessoas diretamente envolvidas com a atividade, está atingindo quem vive na cidade e consome pescado, né? O que é muito comum aqui no norte do Brasil. Então, é uma situação, é um processo sistêmico de degradação, e boa parte delas que ainda a gente conhece muito pouco, como o caso da contaminação. O mais importante agora para fazer frente a isso, e muita gente se engaja na atividade por falta de alternativas econômicas mesmo, né? Então, eu acho que retomar projetos, políticas voltadas ao desenvolvimento de ações econômicas, né, que levem ao desenvolvimento econômico regional, utilizando a floresta em pé, manejando os recursos naturais. Nós não precisamos desse ouro que sai dessa forma da Amazônia, mesmo porque ele não está gerando riqueza para ninguém, com exceção de algumas poucas pessoas porque esse ouro, inclusive, sai ilegalmente do Brasil, né? Ele não entra no cômputo da produção econômica mineral do Brasil, né? Ele é uma atividade ilegal, criminosa, né? Que precisa ser combatida com muita energia e, ao mesmo tempo, levar políticas que fortaleçam as dinâmicas e as cadeias produtivas com potencial sustentável. Aí sim a gente vai ver um desenvolvimento regional mais responsável para a região. Giselda, o Carlos falou de resgatar políticas públicas para enfrentar essa situação. Na sua visão, o que é possível fazer? Nossa, eu estou ouvindo o Carlos falar e me perguntando que políticas seriam essas, né? A gente precisa de um governo que tenha consciência de que essas florestas valem muito mais intocadas do que com essas feridas que estão sendo abertas. Eu acho que é difícil para mim apontar a política, mas eu acho que a conscientização é necessária. Vocês têm um papel, a imprensa, a mídia tem um papel importantíssimo nisso, para que as pessoas da região possam se manifestar, entendam o que está acontecendo. Eu acho que existe todo um sistema econômico por trás dessa degradação. Existe um sistema de policiamento, de justiça que está sendo ineficaz e ineficiente. Então, isso precisa de atenção, né? Porque esse é o tipo de ferida que a gente que faz a ecologia da restauração não vai conseguir lidar, né? Porque uma coisa é o desmatamento, como bem disse o Carlos, se fosse só o desmatamento e você abandonasse a área, em 10, 20 anos tinha outra floresta lá. Mas a maioria das pessoas só enxerga a degradação do ponto de vista de desmatamento. Mas erosão de solo, contaminação de solo e de recursos hídricos são quase um caminho sem volta. Então, são feridas difíceis de tratar, e aí fica aquela coisa de que ninguém quer ver, né? Então, você bota lá um curativo e finge que a ferida não existe, mas elas só estão aumentando. Isso me causa um mal-estar gigante, me dá uma sensação de impotência de que a ciência que eu faço não vai resolver esse tipo de problema. Precisamos de outras ações em outras frentes. Sensibilizar as comunidades locais tem sido realizado ao longo do tempo. Eu acho que o grande desafio é colocar a preservação ambiental como um tema nacional, sendo discutido por toda a sociedade brasileira. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre preservação ambiental, a ODS 15, com os ecólogos Giselda Durigan e Carlos Durigan. Frank Valverdes, mais informações? Sim, João. Eu tenho aqui uma informação importante que é sobre o nosso site, né, o site do Observatório do Terceiro Setor, né? Primeiro eu convido a todos e a todas a visitarem, né, observatório3setor.org.br, né, o 3 em numeral,
e lá vai encontrar uma série de matérias importantes, muitas delas, ou a maioria delas, relacionadas a questões sobre a cidadania. Tá? Entre essas matérias que estão sendo bastante lidas, nós temos uma que fala sobre o Bolsonaro, que sancionou um rol taxativo e com isso ele prejudicou brasileiros com planos de saúde. Temos também uma outra matéria, que é essa matéria já de um lado bastante positivo, que é a primeira rede de televisão das favelas ganhou um estúdio lá em Paraisópolis, e a matéria que eu quero dar um destaque especial para o dia de hoje tem muito a ver, que já foi tratado aqui de uma certa forma, e então eu faço um link para que as pessoas aprofundem, né, essa matéria, né, com relação aos garimpeiros. Né? Garimpeiros abusam de crianças e recrutam indígenas em terra Yanomami. Tá? É um absurdo essa situação, ela precisa ser denunciada e precisa ser cobrada das autoridades, ações com o que está acontecendo lá nas terras dos Yanomami. Cerca de 20 mil invasores, tá? Infiltraram nas terras indígenas e lá geraram devastação ambiental, levaram álcool, né, para os indígenas, levaram armas de fogo e abusam sexualmente das crianças, né? Ou seja, um total cena de guerra, pode-se dizer. Né? Isso causa, inclusive, se a gente for, não é exagero não, mas isso, de uma certa forma, é uma espécie de genocídio, porque isso vai destruir esse povo Yanomami. Por quê? Porque acaba com as suas culturas, acaba até fisicamente com eles, né? E isso vai destruir esse povo. Então, essa é uma situação que é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, e eu acho que é importante isso ser dito e ser denunciado para todos e todas, e cobrar das autoridades uma ação mais contundente com respeito à ação desses garimpeiros nas terras indígenas. E, Joel, eu queria aproveitar que você me chamou, tem uma questão que eu acho importante ser colocada aqui por dois ecólogos da qualidade da Giselda e do Carlos. Ultimamente, a gente tem ouvido muito falar, Joel, dos rios aéreos. Né? Quando a gente estudou, por exemplo, né, lá para trás, a gente não ouvia falar em rio aéreo, né? Falou, rio aéreo? Não, o rio é terrestre, tem rio subterrâneo, não, mas existe rio aéreo, né? E hoje em dia está sendo despertado, ou de rio voadores também, né? Uma outra forma. Isso está sendo, digamos, despertado das pessoas começarem a pensar sobre isso, né? Porque aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim, nos grandes centros aqui do Sul e Sudeste, a gente depende desses rios aéreos que vêm lá da Amazônia, né? Então, eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso para entender, para explicar para as pessoas até essa importância desse equilíbrio que deve se ter, né, ecológico entre a região norte, né, e as outras regiões do país. Né? Porque a coisa não acontece lá na Amazônia, nós aqui em São Paulo não pensamos que nós vamos ser atingidos. Nós somos atingidos, sim. Né? Então, eu gostaria que fosse retomado isso, até para conscientizar as pessoas da necessidade da população se colocar e cobrar atitudes mais incisivas na preservação ambiental. Como eu falei em Amazônia, acho que o Carlos, né, que está em Manaus, né, ele pode começar a responder essa questão e depois a Giselda complementa aqui na importância para o Sudeste. Carlos. Olha, Franklin, esse é um ponto crucial, né? Desde os anos 70, o professor Enéas Salati, inclusive atuando aqui na Amazônia, ele já havia medido e levantado e divulgado a importância da floresta na geração de chuvas, né, na geração de umidade no ar, que né, por consequência, acaba levando à formação de nuvens e aí chuvas. Né? Nós temos uma questão relacionada a isso, que é a circulação atmosférica, né, que existem um ciclo, né, atmosférico que envolve passagens de ar úmida proveniente do Atlântico, né, que passam sobre a Amazônia e depois seguem rumo ao sul, né, sul, sudeste, centro-oeste e da parte central da América do Sul. Então, toda essa dinâmica, né, vai levando chuvas ao longo da própria Amazônia e esse processo de evapotranspiração e a floresta contribuindo com umidade também e levando, abastecendo essa umidade no ar, e aí que essa circulação para a parte central e sul da Amazônia, da América do Sul, acaba sendo contemplada por essa umidade, né? Então, existem estudos mais recentes, né? Por exemplo, o professor Carlos Nobre, Antônio Nobre, tem divulgado muitas pesquisas em relação a isso, claro, outras
pesquisadores e pesquisadoras que atuam na região, nessa parte climática, mostrando que já existe um processo de redução dessa contribuição. A Amazônia já perdeu mais de 20% do seu território de cobertura florestal, e isso já está trazendo consequências, claro, considerando também a influência da mudança climática global. Então, nós temos um desbalanço considerável já, mesmo considerando o atual nível de desmatamento. Então, existe uma teoria que agora está sendo propagada, que é quando chegarmos a uma degradação de 30% da região, esse processo vai gerar uma cadeia de processos, né, consequentes, que podem ainda afetar ainda mais, e aí processo de savanização, por um lado, de algumas áreas, redução de umidade, áreas ficando mais secas, se transformando em uma vegetação secundária mais pobre, né? E isso, claro, afetando todo o clima de toda a região da América do Sul, né, do Central. Então, é um processo bastante complexo, mas que já mostra resultados importantes. Temos vivenciado picos de chuvas, agora chovendo muito porque estamos passando por um período de laninha, né, que altera bastante o regime de chuvas, né? Aqui mesmo na região do Amazonas tem chovido muito mais intensamente do que anos anteriores, mas é um período específico, né? Em breve já entramos num período de verão amazônico, né? Que é esse período do segundo semestre, e aí provavelmente teremos um período também bastante seco. Então é um processo, é uma dinâmica muito ainda bastante preocupante, né? Que pode estar sim afetando, inclusive, as atividades que contribuem para a degradação muitas vezes, né? Que é quando existem ações da agricultura ou pecuária que são feitas sem essa preocupação de manter floresta e tudo, né? Como está acontecendo aqui. Gisele. Eu vou aproveitar que vocês me deram tempo para pensar e vou lançar aqui um conceito novo, em contraposição ou em complementação à ideia dos rios voadores, que são, digamos assim, criados pela floresta, evapotranspirando e jogando para a atmosfera quantidades gigantescas de água que se transforma em chuva. Mas aí eu vou falar para vocês da importância dos rios subterrâneos, que eu vou chamar de rios subterrâneos, entre aspas, né? Porque de nada adianta se essa água toda que se torna chuva cair no chão e não infiltrar. Então aí vem a importância gigante do cerrado, que tem um solo preparado para receber essa água e com pouca vegetação, pouca biomassa para tirar a água do solo. Então, a água da chuva que cai no cerrado, ela infiltra e vai abastecer as nascentes de 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. Então, a gente depende, sim, dessa água que as florestas lançam na atmosfera e fazem os rios voadores que vêm garantir a nossa chuva no Sudeste e no Sul, mas a gente depende de que essa chuva toda infiltre e abasteça nascentes, as reservas, os grandes aquíferos, para que a gente tenha segurança hídrica. Então, esses dois componentes, os biomas que constroem, que formam os rios voadores, e os biomas que absorvem como esponja a água da chuva e garantem as nossas nascentes perenes, nossos rios perenes, nossos reservatórios hidrelétricos, são extremamente importantes, igualmente importantes. Então, cada região com o seu papel, com o seu serviço ecossistêmico, digamos assim. Mas essa interligação de tudo é fantástica. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Instagram 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor
repetindo o Observatório 3 em numeral setor. Outra ameaça aos biomas brasileiros é a agropecuária. Segundo o estudo da WWF Brasil, o avanço da produção de soja e gado está reduzindo a biodiversidade da Amazônia e do Cerrado. Giselda, você tem uma pesquisa extensa no Cerrado. Um dos achados é que muitas espécies do bioma não se regeneram naturalmente, depois que são desmatadas. É isso mesmo? Isso mesmo. Reconstruir o Cerrado, especialmente depois da ocupação agrícola. Quando é pastagem é fácil a regeneração, porque o Cerrado, na verdade, não morre, né? Quem tem pastagem no Cerrado sabe como é difícil se livrar das árvores, dos arbustos que insistem em brotar. Então, se você decide recuperar uma pastagem, na maioria dos casos, basta você tirar o gado, tirar aquela braquiária de lacé que é possível. Mas depois de agricultura, em que você revolve o solo, destrói a vida do solo, destrói a estrutura do solo, adiciona calcário e fertilizantes, aquilo deixou de ser cerrado. As plantas não entendem, não se sentem mais em casa depois da ocupação agrícola. Então, é quase que uma ocupação irreversível. No caso do Cerrado, na hora a gente não consegue mais reconstruir nada parecido com o Cerrado que existia depois de agricultura intensiva, como a que a gente tem visto. A preservação desse bioma é fundamental, Francisco. Fundamental. Quero te ouvir, Francisco. A preservação desse bioma é fundamental, o equilíbrio ambiental do nosso país. Oi. Oi. Sim, desculpa, Joel. Então, realmente, um processo que é bastante difícil, porque nós temos hoje, inclusive, quando discutimos a agricultura, em especial, né, nós temos movimentos que mostram que é possível, ao menos, reduzir esse impacto e transformar, né, a necessidade de produção de alimentos numa busca de formas mais sustentáveis de fazê-lo, né? Hoje já existem movimentos que têm tido um relativo sucesso, mas ainda é um desafio muito grande, né? Eu gostaria de acrescentar um ponto, que é a questão do uso muito intensivo e crescente de agrotóxicos, né? Porque, por exemplo, o glifosato, né, que tem uma propriedade forte de herbicida, né, que a tendência é inclusive matar o que não é preparado para persistir a ele, né? Então é preciso hoje, inclusive, culturas transgênicas para resistir ao glifosato, porque qualquer planta morre, né, nesse processo de combate, né, digamos assim, a vida, né, porque o uso de agrotóxicos é um combate a formas de vida, né? Então, existe uma forma irresponsável de utilização desses produtos que acaba também contribuindo nesse processo de transformar qualquer ideia de regeneração de algumas regiões um desafio muito difícil, né? A preservação ambiental é fundamental para o combate às mudanças climáticas. E o Brasil, nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, tem sido muito criticado no cenário internacional por sua política ambiental. Em novembro de 2021, revelou-se que o governo federal cortou 93% do orçamento para pesquisas sobre mudanças climáticas. No último dia 20, o relator da ONU, Marcos Orellana, disse que a degradação ambiental no Brasil é extremamente grave. Giselda, como conscientizar a população, a sociedade civil, sobre a importância desse tema, da preservação ambiental? Vocês estão aí fazendo um papel extremamente importante, porque compartilhar conhecimento, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. E a gente depende da imprensa, da mídia, para traduzir o conhecimento científico, né? Para que todo cidadão se aproprie desse conhecimento de alguma maneira e se torne aliado nessa luta. Então, o setor produtivo mudou muito de mentalidade nas últimas décadas.
até forçado pela certificação dos produtos, né? Pelas redes internacionais, pelo consumidor que não quer mais consumir um produto que vem da degradação ambiental. Então, esse caminho é um caminho muito poderoso, né? É o caminho dos mecanismos de regulação, que não são simples conscientização. Mas a conscientização é fundamental porque ela é horizontal, né? Ela deve pegar a sociedade como um todo. E não tem outro caminho. A gente falar, repetir e tentar aprender cada vez mais, tentar simplificar esse conhecimento, porque as pessoas só percebem as consequências da degradação quando sentem na pele, quando já abre a torneira para tomar banho e não tem água, quando passa 3 dias de racionamento e não tem nem como cozinhar. É nessa hora, mas não é todo mundo que entende a conexão entre isso que está acontecendo dentro de casa e o que está acontecendo no Cerrado ou na Amazônia. Essa conexão precisa ser feita. Franca, a Giselda, durante o programa, citou 2 vezes a importância dos veículos de comunicação na divulgação sobre a preservação ambiental. Você acredita que os veículos de comunicação, a chamada grande imprensa, está dando uma cobertura que é necessária para esse tema tão importante? Acho que eles estão meio tímidos ainda, Joel. Acho que precisaria aumentar um pouco mais a cobertura, e a cobertura não simplesmente, às vezes, noticiando, destruiu a Amazônia, aumentou, não, mas mostrando claramente isso que tanto o Carlos como a Giselda colocaram aqui, o que isso impacta na vida de todo brasileiro, né? Acho que nesse papel os meios de comunicação têm uma obrigação de esclarecer e conscientizar a população e todos os cidadãos e cidadãs, né? A imprensa não tem só a obrigação de informar, ela também tem que prestar serviço, e isso é uma prestação de serviços fundamental, mostrar no que os acontecimentos, o que é administrado no país vai impactar no seu dia a dia, como a própria Giselda colocou, né? Você está sem água na sua casa, mas onde é que está o motivo da falta de água, né? Está lá longe, né? Ou seja, o que está sendo feito a quilômetros e quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância, impacta no seu dia a dia nas grandes cidades, né, Joel? Estamos começando o último bloco do nosso programa, Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, hoje entrevistando 2 importantes estudiosos sobre o tema, a Giselda Dorigan e o Carlos Dorigan. Carlos, a respeito da pergunta que eu fiz à Giselda, eu queria um registro rápido seu de como deve ser feita essa conscientização e o papel da mídia nesse processo. Olha, nós estamos passando por um momento de obscurantismo, onde nós temos políticos engajados em pregar o negacionismo e negar a ciência. Então, assim, nós precisamos reverter esse quadro. Eu acho que a mídia em geral precisa, né, e eu acho que já muita gente como vocês tem cumprido esse papel. Eu acho que precisa intensificar esse trabalho de mobilizar a sociedade contra essa onda obscurantismo em que a gente vive, porque é isso que está levando às ações que estão degradando a sociedade, degradando a nossa natureza, o nosso patrimônio natural e degradando, né, a nossa humanidade, né? É uma coisa absurda o que a gente passa atualmente. E eu vejo que é isso que move muitas políticas públicas no Brasil hoje. Na área ambiental, nós tivemos retrocesso atrás de retrocesso e, inclusive, crimes sendo cometidos, por um lado, ou incentivados por outro. Então, é uma política que quer levar o Brasil, a agenda nacional, a um caos para talvez criar algo novo em cima disso, mas fico pensando, o que pode ser construído em cima de destruição, né? Então eu vejo que muita preocupação o momento que a gente vive e que a gente precisa cada vez mais nos unirmos, né, para levar a informação positiva, e no caso das ações voltadas ao desenvolvimento humano e também a questão ambiental, nos basearmos sempre no que a ciência nos traz, e aí promovemos as ações baseadas nisso, e não o contrário.
Frank Valverde, o observatório tem o Observatório em Movimento, que é essa preocupação de a gente refletir os principais temas, né, do nosso país e como eles vão estar no pós-pandemia. É verdade, essa é uma iniciativa que nós começamos no início da pandemia, de ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, que dão informações, dicas de como melhor viver na época da pandemia. Agora, quando já começa, né, meio que lentamente ainda, infelizmente, né, podia ser um pouco mais célere, o pós-pandemia. Né? E convido a todos e a todas a entrarem no nosso site, né, observatório3setor.org.br, e lá, o 3 em numeral, né? E você vai conseguir ter informações desses especialistas como melhor viver esse momento de pós-pandemia que nós estamos atravessando agora. E eu também queria falar, Joel, de uma ferramenta muito importante que nós temos, uma nova ferramenta, que chama-se Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa plataforma, eu convido a todos e a todas que visitem apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, né? Apoie o terceiro setor.com.br, e lá você vai ter informações de como melhor utilizar dessa plataforma online. E também faço o convite, né? O convite que o Joel já fez no início um pouco lá para trás do programa, mas não custa de repetir que visitem as redes sociais nas quais nós estamos, né? Seja no Facebook, no Instagram, assim como também no YouTube, Joel. Caminhando para o final, Frank, o seu destaque final sobre o programa de hoje. Perfeito. A síntese que eu poderia fazer: preserve o meio ambiente, que você está preservando a sua qualidade de vida. Perfeitamente. Dorigão, seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa de hoje, rapidamente? Os dois são Dorigan. Quase que o Franklin já disse, porque todos esses anos de pesquisa em como restaurar ecossistemas só me fizeram ter convicção de que a luta pela preservação do que ainda existe precisa ser muito mais dura, muito mais ferrenha do que a gente realizou até aqui. Então, salvar o que ainda existe é disparado mais valioso do que tentar restaurar, ainda que restaurar seja muito necessário. Então, essa é uma mensagem. Eu acho que nós temos uma luta gigante pela frente, de conscientização da sociedade, dos governantes, do judiciário. Todo mundo que toma a decisão tem que se apropriar desse conhecimento para tomar a decisão certa. Carlos. Complementando tudo que já foi dito, a questão, para mim, essencial que fica, que precisamos ainda mais nos mobilizarmos, né, frente a essas necessidades de atuar pela conservação, pela preservação, pela restauração, né, para garantir a nossa vida, né, para garantir a nossa existência, e, ao mesmo tempo, retomar ações e frentes que estão, né, que foram desmanteladas. Né? Nós temos um histórico dos anos 90 que mostrou que é possível reverter quadros muito negativos em relação a tudo isso que a gente falou. Então, eu acho que nós precisamos um novo ciclo de retomada, de mobilização da sociedade em torno de questões socioambientais que nos afetam a todos. Giselda, o Carlos falou de um novo ciclo, de um novo momento na vida nacional para cuidarmos da preservação ambiental. Em relação a esse tema, qual é o seu maior sonho? Uma eleição que nos leve a uma situação melhor entre os nossos tomadores de decisão. Eu acho que a eleição que está aí é uma janela de oportunidade para a gente mudar as coisas para melhor. Sua esperança, Carlos? Eu acho que isso é um ponto importante mesmo. Precisamos fechar esse ciclo de negacionismo, né, e escolhermos bem nossos gestores públicos, porque isso é de extrema importância para a gente construir um país mais justo e sustentável. O Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando.
Eu agradeço a presença da pesquisadora Giselda Durigan, do geógrafo Carlos Durigan. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.